Eu me chamo Antônio, Antônio Breves. E se você me encontrasse numa estrada de terra, no meio de um dia quente, você não ia me notar. Sou daqueles homens que o mundo aprendeu a ignorar com facilidade. Rosto curtido de sol, mãos grossas de trabalho, andar lento de quem não tem mais pressa, porque já aprendeu que a vida chega na hora que quer, não na hora que a gente precisa. Tenho 53 anos, mas carrego dentro do peito o peso de uma vida de 80. Naquela manhã, a manhã que mudou tudo, eu tinha acordado antes do sol, como sempre. Tinha tomado meu café sozinho, como sempre. Tinha saído pela porteira com meu cavalo velho, o baio, que já conhecia cada buraco daquele caminho de cor. Tinha olhado para o céu e visto que ia ser mais um daqueles dias pesados, sem vento, sem nuvem, sem nada que me dissesse que alguma coisa diferente ia acontecer. A fazenda que eu cuidava não era minha. Nunca foi. Era do velho Tertulino, que tinha morrido 2 anos antes, sem deixar herdeiro claro, e a propriedade tinha ficado numa espécie de limbo, desses que só advogado entende e só rico resolve. Eu continuei tocando porque não sabia fazer outra coisa. Continuei plantando, colhendo, consertando cerca, tirando leite, porque parar não entrava na minha cabeça. Parar, para mim, sempre foi sinônimo de morrer. O sol ainda estava baixo quando eu entrei pela trilha da mata que cortava o fundo da propriedade. Ia verificar o córrego. Tinham me dito que a água estava baixando e eu precisava saber se tinha algum entupimento no percurso. O baio ia devagar, as patas afundando levinho na terra úmida, o barulho das folhas enchendo o silêncio. Foi quando eu vi a fumaça, fina, quieta, errada, uma fumaça de quem não quer ser encontrado. Eu parei o cavalo no meio da trilha e fiquei olhando. No interior, a gente aprende a ler o mato como se lê uma pessoa. Cada coisa fora do lugar tem um significado, e aquela fumaça me disse alguma coisa que as palavras não conseguem explicar direito. Me disse que ali tinha gente, mas não uma gente qualquer. Tinha gente sofrendo. Desci do cavalo devagar, sem barulho. Amarrei o baio num galho e fui abrindo caminho entre as bromélias e os arbustos com a mão, sem fazer pressa. Quando o barraco apareceu na minha frente, eu quase não acreditei. Era uma estrutura que mais parecia uma desculpa de casa do que uma casa de verdade. Tábuas tortas, palha podre no telhado, uma janela sem vidro coberta com um pano desbotado que o vento balançava como se fosse uma bandeira branca de rendição. O chão ao redor era batido, sem capim, como se alguém tivesse andado em círculos por muito tempo sem saber para onde ir. E na porta, ela. Eu não vou conseguir descrever direito o que eu senti quando vi aquela mulher pela primeira vez. Não porque a memória falhou. Pelo contrário, ela ficou gravada dentro de mim com uma clareza que dói até hoje. Mas porque tem coisas que a língua portuguesa, com todas as suas palavras, não dá conta de carregar. Ela era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, mas os olhos tinham o cansaço de uma velha. O vestido que usava tinha sido azul um dia, mas o sol e a sujeira tinham transformado numa cor que não tinha mais nome. Os pés estavam descalços na terra, cheios de arranhões, com o calcanhar rachado de quem anda muito e come pouco. E a barriga, grande, pesada, adiantada. Ela segurava uma faca velha na mão direita, o cabo de madeira escuro de tanto uso, e me apontava com um tremor que não era de raiva, era de desespero. Eu levantei as 2 mãos devagar, palmas abertas. O gesto mais antigo do mundo, aquele que diz, eu não sou perigo. Mas ela não abaixou a faca. Ficou me olhando com aqueles olhos que eu nunca mais esqueci, castanhos, fundos, com uma expressão que eu só tinha visto uma vez antes na vida, no olhar de um cavalo que a gente encontra preso num arame farpado há dias. Um olhar que mistura dor com fúria, com uma espécie de vergonha de estar precisando de ajuda. E eu falei, sem pensar, sem calcular, do jeito mais simples que as palavras saíram. Quem fez isso com você? O silêncio que veio depois foi o mais longo da minha vida. Ela não respondeu, só me olhou. E naquele olhar eu li tudo o que ela não conseguia dizer.
Fome, medo, abandono e uma desistência tão profunda que doía mais do que qualquer coisa que eu já tinha sentido no meu peito vazio. A faca desceu devagar, não porque ela tinha confiado em mim, mas porque ela já não tinha mais força para segurar o peso de mais uma batalha. E eu entendi naquele momento que tinha chegado num lugar que não era só um barraco no fundo de uma mata. Tinha chegado no fim de alguém, e alguma coisa dentro de mim, uma coisa que eu pensava que tinha morrido junto com tudo que eu já tinha perdido, não deixou eu virar as costas. Ela demorou 3 dias para falar, 3 dias inteiros, e eu não forcei, não perguntei, não insisti, não fiquei rondando com aquele jeito de quem quer saber mais do que deve. Eu só fiz o que sabia fazer. Trabalhei, consertei o que estava quebrado, carreguei o que estava pesado. Fiz o que precisava ser feito com as mãos, em silêncio, sem pedir licença e sem esperar agradecimento. No primeiro dia, eu reparei que não tinha quase nada de comida no barraco. Uma lata com um punhado de farinha no fundo. 3 batatas doces murchas encostadas na parede. Uma cuia com água que já cheirava parada. Fui até a fazenda, peguei o que tinha: feijão, arroz, toucinho, um pedaço de carne seca, rapadura, e deixei tudo na soleira da porta sem dizer nada. Quando voltei de tarde, a comida tinha sumido e o fogo estava aceso. Foi a primeira resposta que ela me deu. No segundo dia, eu cortei lenha e empilhei do lado da casa. Verifiquei o telhado, que vazava em 2 lugares, e cobri os buracos com palha nova que trouxe amarrada na garupa do baio. Ela ficou me observando da janela o tempo todo, com aquele olhar desconfiado de quem já foi enganado tantas vezes que aprendeu a suspeitar até da bondade. Eu entendi aquilo, porque eu também já fui esse homem. No terceiro dia, à tarde, quando o sol começou a largar um pouco do seu peso e uma brisa fraca entrou pela mata, ela saiu da porta e sentou no batente. Ficou olhando para o horizonte por um tempo. Eu estava consertando a cerca do lado de fora, fingindo que não tinha reparado. Então, ela falou, baixinho, com a voz de quem não usa a voz há muito tempo: "Você não precisa ficar fazendo isso." Eu parei o que estava fazendo, mas não me virei de imediato. Fiquei um segundo ainda de costas, respirei fundo e depois me virei devagar, tirei o chapéu e falei do mesmo jeito que ela tinha falado. Simples, sem enfeite. Eu sei que não preciso. Ela me olhou por um momento, depois olhou para o chão e não disse mais nada. Mas no dia seguinte, quando cheguei, tinha café feito me esperando numa caneca na porta. E foi assim que ela começou a me contar. Não de uma vez. Não sentada numa cadeira me olhando nos olhos, como se fosse confissão. Foi aos pedaços, ao longo de dias, como quem vai abrindo uma gaveta velha que enferrujou de tanto tempo fechada. Um pouco hoje, um pouco amanhã, com muito cuidado para não deixar tudo cair de uma vez. O nome dela era Joana. Joana Paz. E eu pensei, quando ela me disse o sobrenome, que raramente um nome de família tinha mentido tanto sobre a vida de alguém. Ela tinha nascido numa cidade pequena, daquelas que o mapa quase não registra, a uns 200 quilômetros dali. Filha de mãe que morreu de febre quando ela tinha 5 anos e de pai que sumiu antes mesmo de ela nascer. Sumiu ou nunca existiu de verdade? Ela não sabia dizer ao certo, porque ninguém nunca falou sobre ele sem desviar o olhar. Ficou sob os cuidados da avó até os 11 anos. A avó morreu. Daí foi para a casa de uma tia, que a tratou como empregada desde o primeiro dia. Ela me contou isso sem dramatizar, sem chorar, sem voz embargada, do jeito mais doloroso possível, que é o jeito de quem já chorou tanto que as lágrimas simplesmente acabaram, e o que sobrou foi só o fato seco, pelado, sem nenhum enfeite para suavizar. Eu lavava, passava, cozinhava, cuidava dos filhos dela. Dormia num quartinho nos fundos que nem janela tinha. Nunca fui na escola depois dos 12. Nunca ganhei nada além de comida e um teto. E tinha que agradecer por isso. Ela disse isso olhando para o fogo, enquanto mexia o feijão que estava no tacho. Eu fiquei quieto, porque não tinha nada que eu pudesse dizer que não soasse oco. Então ela continuou.
Aos 18 anos, apareceu Dirceu. Quando ela pronunciou o nome dele pela primeira vez, alguma coisa no tom da voz mudou. Não ficou raivosa, não ficou triste, ficou vazia. E vazio, eu aprendi, é pior que qualquer outra coisa. Dirceu tinha chegado na cidade vendendo promessas como quem vende remédio de feira, com voz alta, sorriso fácil e uma história para cada ouvido. Para a tia dela, era um homem trabalhador que ia dar futuro para a sobrinha. Para Joana, era a primeira pessoa na vida que tinha olhado para ela e dito que via valor. E quando a gente passa a vida inteira sendo tratado como peso, quando alguém chega e diz que você tem valor, a gente acredita. Não por ingenuidade, por fome, fome de ser vista, de ser escolhida, de pertencer a algum lugar no mundo. Eles casaram numa cerimônia pequena, sem festa, sem flores, sem nenhuma das coisas que menina nenhuma deveria ter que abrir mão. Ele prometeu terra, prometeu casa, prometeu uma vida diferente de tudo que ela tinha tido até ali, e trouxe ela para esse barraco no fundo da mata. No começo, ela disse depois de um silêncio longo, ele ainda vinha, de vez em quando. Ficava uns dias, ia embora, voltava. Dizia que estava trabalhando, juntando dinheiro, que logo ia construir a casa de verdade. Eu acreditava, porque queria acreditar. Ela pausou, colocou a mão na barriga, devagar, com aquela ternura distraída que as mães grávidas têm, como se o gesto fosse automático, nascido de dentro. Quando descobri que estava grávida, fiquei feliz. Pensei que ia mudar alguma coisa. Pensei que filho amarra. A voz dela não tremeu, mas os olhos fecharam por um segundo. Ele ficou com a notícia uns 3 dias. Depois foi embora. E não voltou mais. 2 meses. 2 meses ela tinha ficado sozinha naquele barraco, com a barriga crescendo, a comida acabando, o telhado vazando, sem um vizinho, sem um caminho claro para nenhum lugar, esperando um homem que ela, lá no fundo, já sabia que não ia voltar. Teve um dia, ela falou, e dessa vez a voz saiu mais baixa ainda, quase um sussurro, que eu fiquei deitada no chão porque não tinha força para levantar. Fiquei olhando para o telhado com a mão na barriga, sentindo ele se mexer, e pensei, se eu morrer aqui, quanto tempo vai demorar até alguém me achar? Aquilo entrou em mim como faca, não porque era trágico, mas porque era uma pergunta que eu já tinha me feito. Em outros tempos, em outros chãos, com outros fantasmas, eu olhei para ela e tive vontade de dizer que entendia, não de um jeito de consolo barato, mas de verdade, do fundo, porque aquela sensação de ser tão invisível que a própria morte poderia passar despercebida. Eu conhecia essa sensação pelo nome, mas não disse. Fiquei quieto, porque tem horas que silêncio é a coisa mais honesta que existe. Ela terminou de servir o feijão, colocou uma tigela na minha frente, sentou do outro lado do caixote que fazia às vezes de mesa e a gente comeu junto pela primeira vez. Sem cerimônia, sem protocolo, como 2 náufragos que se encontram na mesma praia e descobrem que o oceano que os afundou era o mesmo. Naquela noite, quando fui embora e peguei a estrada de volta para a fazenda, o céu estava estrelado daquele jeito do interior que a cidade nunca vai conseguir copiar, cheio, generoso, sem vergonha. Eu cavalguei devagar, com o baio no passo, e fui pensando nas coisas que ela tinha me contado. E fui pensando nas minhas, porque Joana não era a única com feridas. Eu tinha as minhas, guardadas com tanto cuidado que às vezes eu mesmo esquecia que estavam lá, até que alguma coisa roçava nelas, e a dor voltava nova, como se tivesse acabado de acontecer. Tinha perdido minha mãe aos 14, meu pai aos 16. Tinha me casado aos 23 com uma mulher que eu amei com tudo que eu tinha, e que foi embora 3 anos depois, levando nossa filha de 1 ano e meio que eu nunca mais vi crescer. Nunca mais soube o nome que ela tinha quando cresceu. Se tinha filhos, se estava viva. Tinha trabalhado a vida inteira em terra dos outros. Tinha sido mandado embora de 2 empregos por donos que quebraram sem avisar. Tinha dormido debaixo de rancho, comido de favor, trabalhado por menos do que devia contar. E tinha chegado naquela fazenda 6 anos atrás, achando que era mais um lugar de passagem.
Mas a vida foi me prendendo ali devagar, sem eu perceber. E agora tinha aparecido essa mulher. Essa mulher com olhos fundos e barriga pesada, e uma Obrigada história por que este parecia dia tão escrita para me especial. quebrar, A o que sobrou de paisagem é de proteção tirar o ao fôlego. redor do coração. De nada. Eu cheguei na fazenda, Fico feliz em partilhar desencilhei isto o baio, contigo. coloquei ele no pasto, fui até a varanda, sentei na cadeira de balanço velha que rangia sempre no mesmo lugar e fiquei olhando para o escuro por um tempo. E me peguei pensando numa coisa que não pensava havia anos, que talvez a solidão não fosse destino. Talvez fosse só o lugar onde a gente fica esperando, sem saber pelo quê. O mês de junho chegou com seca. Não aquela seca bonita que aparece em fotografia, com terra rachada e céu azul que parece mentira. Foi uma seca feia, silenciosa, do tipo que vai matando tudo devagar. Primeiro o capim, depois o córrego, depois o ânimo, depois a esperança. O sol acordava cedo e ficava parado no meio do céu, como se tivesse esquecido de se mover, derramando um calor branco que não tinha misericórdia de Obrigada nada, por este nem de dia ninguém. tão E foi especial. nesse mês A que as coisas paisagem é de começaram tirar o a fôlego. desmoronar. De Não nada. de uma vez. Fico devagar, feliz em partilhar do isto jeito mais contigo. cruel que existe. O primeiro sinal foi o telhado. Eu tinha feito um concerto provisório com palha nova, mas não tinha sido suficiente. Uma tempestade passou de raspão numa madrugada, daquelas que chegam sem avisar, com vento que dobra a árvore e chuva que cai de lado, e arrancou metade da cobertura do barraco. Quando cheguei de manhã, Joana estava sentada no canto mais seco do quarto, com um pano molhado enrolado nos ombros, o chão em volta dela uma lama rasa, os olhos fixos num ponto que não existia. Ela não tinha dormido, não podia deitar porque não tinha lugar seco. Não tinha saído porque a chuva tinha durado a noite inteira. Tinha ficado sentada naquele canto, segurando a barriga, molhada e quieta, esperando o dia clarear. Quando eu entrei Obrigada e vi por aquilo, este dia tão alguma coisa em especial. mim se fechou A numa raiva paisagem fria. é de tirar Não o o tipo de fôlego. raiva que De explode, nada. mas o tipo Fico que feliz em endurece, partilhar que isto torna o contigo. maxilar firme e os olhos sérios e transforma a dor em determinação. Não falei nada. Fui até o cavalo, tirei o cobertor que carregava na garupa, entrei de volta e coloquei nos ombros dela sem pedir licença. Depois saí e passei o dia inteiro consertando o telhado debaixo de um sol que parecia pessoal. Subi naquelas tábuas tortas, martelei, preguei, amarrei, suei cada gota que meu corpo tinha guardado. Quando desci, de tardezinha, as mãos cheias de arranhões e o corpo doendo em lugares que eu tinha esquecido que existiam, ela estava na porta com uma caneca de chá. Me estendeu sem dizer nada. Eu aceitei sem dizer nada. E a gente ficou em pé ali, do lado de fora, olhando o sol se apagar atrás do morro, tomando chá quente no calor da tarde. Obrigada por e aquilo este foi, dia tão especial. estranhamente, um dos A momentos mais paisagem é de inteiros tirar que eu o tinha tido em fôlego. muito tempo. De nada. Mas o telhado Fico feliz era em só o partilhar começo. isto contigo. Na semana seguinte, a água do córrego baixou tanto que o balde voltava pela metade. Eu comecei a fazer 2 viagens por dia, carregando água de um ponto mais fundo da mata, que ficava a quase 2 quilômetros. Ia cedo, voltava, ia de novo à tarde. O baio ajudava, carregando os latões, mas o trabalho era pesado e o sol não dava trégua. Joana insistia em ajudar. Eu não deixava. Você está com 8 meses, eu disse uma tarde, quando ela apareceu com um balde na mão querendo ir junto. Estou grávida, não inválida, ela respondeu, com aquela teimosia que eu já estava começando a conhecer e que me irritava e me alegrava ao mesmo tempo. Sei disso, e é exatamente por isso que você vai ficar aqui. Ela me olhou com aquele olhar. O olhar Obrigada que ela tinha por quando este estava dia com tão raiva, especial. mas sabia que A eu estava paisagem certo. é de E tirar voltou o para dentro, fôlego. batendo o pé De mais nada. forte do que precisava Fico no feliz chão. em partilhar Eu sorri isto só contigo. depois que ela não podia mais ver. Mas a situação estava ficando séria de um jeito que eu não podia mais ignorar. Aquele barraco não era lugar para ter bebê. Não tinha estrutura, não tinha higiene, não tinha nada que uma criança precisava para chegar no mundo com alguma chance. E o parto estava chegando. Joana já sentia as dores que chegam antes das dores de verdade. Aqueles avisos que o corpo dá quando está se preparando para algo grande. Eu precisava de dinheiro.
E eu não tinha. A fazenda do velho Tertulino estava num estado complicado desde que ele morreu. Os herdeiros disputavam na justiça e, enquanto o processo não resolvia, não tinha salário claro, não tinha fundo de reserva, não tinha nada além da minha própria Obrigada roça por este pequena dia tão que eu tinha especial. plantado do lado da A casa paisagem e é que de tirar produziu o o fôlego. suficiente para eu De não nada. passar fome. Fico Mas feliz só em isso. partilhar isto Fui até a contigo. cidade. Percorri 3 fazendas vizinhas pedindo serviço avulso. Numa, o dono me olhou de cima a baixo e disse que não estava precisando. Na outra, me ofereceram um valor tão baixo que era quase ofensa. Na terceira, um homem chamado Seu Ramiro, que eu conhecia de vista, gordo, de chapéu suado, me escutou contar que precisava de adiantamento, balançou a cabeça devagar e disse: Antônio, você sabe que eu gosto de você, mas empréstimo de dinheiro estraga a amizade. Voltei de mão vazia, com o orgulho mais pesado do que o corpo. Naquela noite, sentei na varanda da fazenda e fiquei olhando para o escuro por muito tempo. Fiz as contas que eu sabia fazer, as contas da pobreza, que são diferentes das outras porque você some Obrigada e por este soma, dia e o tão resultado é especial. sempre o mesmo. A paisagem é de E pela tirar o primeira vez em fôlego. muitos De anos eu nada. pensei em desistir. Fico feliz em Não partilhar de um isto jeito contigo. dramático, de um jeito cansado. Aquele pensamento que vem devagar, como água infiltrando em parede antiga. Você já tentou demais, já carregou demais, já perdeu demais. E no final de tudo, você ainda não tem nada que seja seu. Fiquei sentado naquela cadeira rangedeira por horas. O vento morno da noite balançava os galhos do pequizeiro lá no fundo do quintal. Um boi mugiu longe. A lua estava torta no céu, daquele jeito que parece que ela também está cansada. E eu pensei na minha filha. Ela devia ter uns 22 anos naquela época. Eu não sabia o nome que tinha agora. Não sabia o rosto. Tinha uma foto de quando ela era bebê, guardada dentro de uma lata de biscoito debaixo da cama. Mas eu não olhava para ela Obrigada fazia por este anos, dia tão porque doía especial. de um jeito que não A tinha paisagem remédio. é de E tirar pensei, o fôlego. eu não De consegui ficar nada. nem pela Fico minha feliz própria em filha. partilhar isto Que contigo. direito eu tinha de achar que podia fazer alguma coisa por Joana? Essa é a parte mais sombria do fundo do poço. Não são as circunstâncias. São os pensamentos que as circunstâncias deixam entrar quando a guarda baixa. São as vozes antigas que aproveitam o silêncio para falar mais alto do que deveriam. Você não é suficiente. Você nunca foi. Tudo que você toca acaba. Todo mundo que depende de você sai perdendo. Eu fiquei com aquelas vozes até quase meia-noite. E então me levantei. Fui até debaixo da cama. Puxei a lata de biscoito. Abri devagar, como quem abre uma ferida que nunca cicatrizou. Tirei a foto da minha filha, pequena, desgastada nas bordas, a imagem já um pouco apagada pelo tempo, e fiquei olhando para ela por um longo momento. Obrigada por E falei este em dia voz tão alta, especial. sozinho no escuro do A quarto. paisagem Eu é não de soube tirar o ficar para fôlego. você, De mas nada. dessa vez eu vou ficar. Fico feliz em Guardei a partilhar foto, isto contigo. fechei a lata e fui dormir com a cabeça mais firme do que quando tinha sentado. Na manhã seguinte, acordei antes de tudo e fui até a mata. Tinha uma coisa que eu tinha adiado fazia semanas. Uma coisa que eu sabia que precisava fazer, mas que ficava empurrando com a barriga, porque exigia admitir que a situação era mais grave do que eu queria reconhecer. No fundo da propriedade do velho Tertulino, encostado numa ribanceira coberta de samambaia, tinha um galpão velho que ninguém usava fazia pelo menos 10 anos. Eu tinha passado por ali algumas vezes, mas nunca tinha entrado. Não tinha motivo. O lugar era uma ruína. O telhado tinha cedido num canto. As paredes de adobe estavam rachadas e manchadas de umidade. Mas eu Obrigada por este precisava de dia tão material. especial. Precisava de A madeira, paisagem de é de telha, tirar o de qualquer fôlego. coisa que me De ajudasse a nada. tornar o Fico barraco de feliz em Joana partilhar mais isto contigo. habitável antes do bebê chegar. Entrei no galpão com um facão e uma lanterna velha. O cheiro era de terra úmida e tempo parado, esse cheiro específico dos lugares que ficam fechados tanto tempo que criam um mundo próprio por dentro. Tinha ferrugem, tinha cupim, tinha teia de aranha por todo lado, mas tinha também coisa aproveitável.
umas tábuas de lei empilhadas num canto que tinham resistido melhor que o resto, umas telhas de barro empilhadas numa prateleira alta que pareciam inteiras. Eu comecei a mexer no que tinha. Empurrei caixotes velhos. Afastei um monte de saco de estopa apodrecido. Levantei uma lona pesada que cobria alguma coisa no fundo. E parei. Embaixo da lona havia uma caixa. Grande, Obrigada por de este madeira dia escura, tão com especial. uma fechadura de A ferro que tinha paisagem é de tirar enferrujado, o fôlego. mas estava intacta. De nada. Eu fiquei olhando Fico para ela feliz por em um partilhar momento. isto contigo. Não era caixa de ferramenta, não era caixa de mantimento. Era o tipo de caixa que alguém guarda quando quer que alguma coisa dure. O tipo de caixa que alguém esconde quando não quer que todo mundo encontre. Eu deveria ter deixado para lá. Tinha trabalho para fazer, tinha telhado para consertar, tinha problema real demais para ficar com curiosidade de coisas que não me diziam respeito. Mas tem momentos na vida que a gente sente, não pensa, sente na barriga, num lugar mais fundo que a razão, que está na beira de alguma coisa importante. Eu senti isso ali, e ajoelhei no chão de terra batida daquele galpão escuro, e comecei a tentar abrir aquela caixa. A fechadura não abriu fácil. Nunca abre, quando é coisa importante. Eu fui até a fazenda, peguei um formão e um Obrigada martelo, por este dia voltei tão pro galpão especial. e trabalhei A naquela fechadura paisagem é de enferrujada tirar o por quase fôlego. 20 minutos. De nada. O ferro Fico resistia feliz com a em partilhar teimosia de isto quem guardou o contigo. segredo por muito tempo e não estava disposto a entregar assim, de graça, para qualquer um que chegasse com uma ferramenta na mão. Mas eu também sou teimoso. Sempre fui. Quando a fechadura cedeu, fez um barulho seco que ecoou no galpão vazio. Um estalo que parecia a própria caixa suspirando, como quem guardou o fôlego por anos e finalmente deixou o ar sair. Eu levantei a tampa devagar. A madeira rangeu. E o cheiro que saiu era de papel velho, de couro seco, de coisas que pertencem a um tempo que não existe mais. Dentro da caixa havia uma camada de pano encerado, do tipo que antigamente se usava para proteger documento de umidade. Eu dobrei o pano com cuidado e coloquei do lado. Embaixo dele havia 3 coisas. A primeira Obrigada era um por envelope este dia tão grosso, especial. amarelado, A fechado com paisagem é lacre de de tirar cera o vermelha fôlego. que o tempo De tinha nada. endurecido, Fico feliz mas não em partilhar quebrado. isto A contigo. segunda era um caderno de capa preta, do tipo que homem de fazenda usava antigamente para fazer anotação. Compras, vendas, dívidas, recibos, o registro miúdo da vida de quem precisa controlar cada centavo, porque nenhum centavo sobra. A terceira era um mapa, desenhado à mão, em papel grosso, com tinta que tinha desbotado, mas não sumido. Linhas caprichosas indicando caminhos, cursos d'água, divisas de terra. E no centro do mapa, um círculo marcado com uma cruz. E do lado do círculo, escrito com letra firme de homem acostumado a assinar papel importante. Reserva do velho acordo, jamais registrada, só de palavra e de Deus. Eu fiquei parado Obrigada com o por mapa este na mão dia por um tão tempo que especial. não sei dizer quanto A foi. paisagem O sol é de tirar entrava o pela fôlego. fresta do telhado De caído nada. e cortava Fico o feliz em galpão em partilhar diagonal, isto contigo. iluminando o pó que tinha levantado quando abri a caixa. Lá fora, um pássaro cantou uma vez e parou. O silêncio voltou mais pesado do que antes. Peguei o caderno, abri na primeira página. A letra era do velho Tertulino. Eu reconhecia porque tinha visto a assinatura dele em papel de compra e venda uma vez. Uma letra grande, inclinada para a direita, com as hastes das letras mais altas do que o normal, como se o homem escrevesse com urgência, mesmo quando estava com calma. A primeira anotação era de 1971. Acordo firmado hoje com Benedito Caixeta da Paz, em presença de 2 testemunhas. Ele me cede o usufruto das terras do fundo, eu garanto que os descendentes dele terão direito de moradia e uso enquanto Obrigada por houver este breves dia nessa tão terra. especial. Registrado A aqui porque paisagem papel de é de tirar cartório o fôlego. às vezes some, De nada. mas palavra Fico dada a feliz homem em honesto partilhar dura isto mais que contigo. papel. Eu li aquela linha 3 vezes. Depois li de novo. Benedito Caixeta da Paz. Paz. O mesmo sobrenome de Joana. Eu fechei o caderno com cuidado. Coloquei de volta na caixa junto com o envelope e o mapa. Fechei a tampa.
Peguei a caixa nos braços. Ela era pesada, mais do que eu esperava, e saí do galpão carregando aquilo no peito como se fosse coisa frágil. Porque era. Aquilo era frágil do jeito que só documento antigo e verdade esquecida conseguem ser. Joana estava sentada do lado de fora do barraco quando eu cheguei, descascando mandioca com uma faca pequena, os pés descalços na terra, a barriga apoiada nas coxas. Ela levantou os olhos quando me viu chegando com a caixa e franziu a testa. Obrigada por este dia tão especial. Não sei ainda. A paisagem Eu disse, é de tirar honesto, o fôlego. mas acho que tem a ver De com nada. você. Fico feliz em partilhar isto contigo. Me olhou por um segundo com aquele olhar que media tudo antes de deixar entrar. Depois disse, entra. Eu coloquei a caixa no caixote que fazia mesa. Abri a tampa. Mostrei o que tinha dentro sem explicar. Deixei ela ver com os próprios olhos, porque tem coisa que precisa ser descoberta, não contada. Ela pegou o caderno primeiro. Abriu na primeira página. Leu. E eu vi a cor sair do rosto dela. Não de susto, de reconhecimento. Benedito Caixeta da Paz, ela murmurou. Esse era o nome do meu avô. O silêncio que veio depois tinha uma qualidade diferente dos outros silêncios. Era um silêncio cheio, cheio de peças se encaixando, de coisas que tinham estado tortas a vida inteira, de repente se alinhando, Obrigada de perguntas por este dia antigas tão finalmente especial. encontrando o A caminho de paisagem volta é para de uma tirar o resposta. fôlego. Ela De continuou nada. lendo o caderno. Fico feliz devagar, em partilhar isto passando contigo. as páginas com cuidado, como quem folheia a vida de alguém que nunca conheceu, mas que de alguma forma conheceu o tempo todo. De vez em quando parava numa anotação, lia 2 vezes, continuava. Eu fiz café, deixei a caneca do lado dela sem interromper. Ela leu por quase 1 hora. Quando fechou o caderno, os olhos estavam molhados, não chorando, só molhados. Daquele jeito que acontece quando a emoção é grande demais para sair toda de uma vez e fica represada no limite das pálpebras. Meu avô era daqui, ela disse. Eu nunca soube. Minha mãe nunca me contou. Ou talvez não soubesse. O acordo diz que os descendentes dele têm direito a essa terra. Eu falei, com cuidado, pesando cada palavra. Direito de moradia. Obrigada por direito este dia de tão uso. especial. Ela me olhou. A Isso vale paisagem alguma é de coisa? tirar o Não sei fôlego. ainda. De Eu nada. disse de novo. Fico porque feliz prefiro em partilhar honestidade isto contigo. à esperança vazia. Mas vou descobrir. Ela olhou para o mapa. Depois para o envelope que ainda estava fechado, com o lacre de cera vermelha intacto. Você abriu esse? Não. Achei que devia ser você. Ela pegou o envelope com as 2 mãos. Ficou segurando por um momento, como se estivesse pedindo licença para alguma coisa que não sabia nomear. Depois, passou o dedo embaixo do lacre com cuidado e abriu. Dentro, havia 2 folhas dobradas e uma coisa pequena que caiu na mesa quando ela abriu. Um cordão fino de couro com uma medalha gasta, daquelas de santo que os homens velhos do interior usam no pescoço a vida inteira. Ela pegou a medalha, olhou, e dessa vez as lágrimas vieram. São Benedito, ela sussurrou. Minha avó tinha uma igual. Obrigada Me por contou este que dia era do tão meu avô, especial. que ele tinha sumido quando paisagem minha é mãe de era tirar o pequena e fôlego. nunca mais De voltou. nada. Desdobrei Fico as feliz folhas. em partilhar Eram isto 2 contigo. cartas. A primeira era do velho Tertulino, escrita com a mesma letra inclinada do caderno. Não era longa, era direta do jeito que homem de fazenda escreve quando quer dizer algo sério. Se alguém achar essa caixa, saiba que a terra do fundo pertence por direito moral aos descendentes de Benedito Caixeta da Paz. Ele me ajudou quando eu não tinha nada e nunca pediu nada em troca. O cartório não sabe disso. Deus sabe. E agora você sabe também. Faça o que é certo. A segunda carta era mais velha. O papel estava quase transparente de tão fino. A tinta desbotada. A letra diferente, menor, mais nervosa, de alguém que não estava acostumado a escrever, mas que tinha algo urgente demais para dizer. Era do próprio Obrigada Benedito, por este dia tão escrita para uma especial. filha que A provavelmente nunca paisagem é recebeu. de tirar o Eu não vou fôlego. repetir tudo o que De estava nada. escrito ali. Fico Tem feliz coisa em que pertence partilhar a isto quem é de contigo. direito, e aquelas palavras eram de Joana, não minhas.
mas posso dizer que era a carta de um homem que tinha ido embora não por abandono, mas por medo. Medo de inimigo que queria a terra que ele tinha. Medo de que ficar perto da família fosse colocar a família em perigo. Um homem que tinha deixado tudo registrado com o amigo mais honesto que conhecia, na esperança de que um dia alguém encontrasse, na esperança de que um dia chegasse a pessoa certa. Joana terminou de ler a carta do avô e ficou em silêncio por um longo tempo. Eu fiquei do lado, quieto, deixando o tempo passar do jeito que ele precisava passar. Lá fora, o vento tinha voltado. Um vento diferente do que tinha feito durante aquelas semanas de seca, mais fresco, com cheiro de chuva longe ainda, mas a caminho. Os galhos do mato balançavam lá fora, com um som que parecia respiração. Fico feliz em partilhar isto disse, contigo. sem me olhar, os olhos ainda na carta. Por que você ficou? Desde o começo? Porque um homem que não me devia nada ficou? Eu pensei antes de responder. Não porque não sabia a resposta, mas porque a resposta era verdadeira demais para sair sem cuidado. Porque eu já fui embora uma vez quando devia ter ficado, eu disse. E eu carrego isso todo dia. Não ia carregar 2 vezes. Ela não disse nada, mas colocou a mão na mesa, perto da minha, não em cima, perto. E aquilo, daquele jeito simples, foi mais do que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Naquela tarde, enquanto eu estava de volta no galpão, separando as tábuas aproveitáveis, o baio ficou inquieto. Eu conhecia os humores daquele cavalo velho como conheço o tempo. Cada sinal tinha um significado. E quando ele começava a bater o casco no chão e esticar o pescoço em direção à estrada, era porque tinha chegado alguém. Eu parei o que estava fazendo. Fiquei quieto. Escutei. O som de cascos chegou devagar, mas com um peso que a distância não conseguia esconder. Era um cavalo mais novo que o meu, mais forte, com um passo que tinha pressa, mas tentava não mostrar. Saí do galpão devagar e vi o homem descendo na porteira do barraco. Eu nunca tinha visto Dirceu antes, mas eu soube quem era no instante em que os olhos dele varreram o terreiro com aquela mistura específica de familiaridade e arrogância. O olhar de quem está chegando num lugar que considera seu, mesmo sem ter feito nada para merecer. Ele era mais jovem do que eu imaginava, uns 30 anos, talvez, alto, de ombros largos, com chapéu novo e bota de couro que não tinha um dia de trabalho de verdade registrado nela. O tipo de homem que aprende cedo a parecer mais do que é. De nada. Desceu do cavalo sorrindo, Fico feliz em mas o partilhar sorriso isto não chegava contigo. nos olhos. Boa tarde, ele disse com aquela voz de quem está acostumado a ser recebido bem. Procuro uma mulher que mora aqui. Joana. Ela está? Eu cruzei os braços. Quem pergunta? O sorriso vacilou 1 milímetro. Marido. Aquela palavra saiu da boca dele como quem planta bandeira em terra ocupada. Eu não me movi. Ela está descansando, eu disse. Está com 9 meses. Eu sei que está grávida, ele disse. E havia naquele eu sei uma frieza que me fez apertar os dentes. É meu filho. Vim buscar o que é meu. Eu deixei o silêncio durar um pouco mais do que ele estava esperando. Olhei para ele do modo que homem que não tem medo olha para homem que conta com o medo dos outros. O que é seu? Eu disse devagar. Você deixou para trás quando foi embora e não voltou. Por este dia 2 tão meses especial. ela ficou aqui sozinha, A paisagem com é fome, de tirar o com o fôlego. telhado caindo, De nada. sem água Fico direito. feliz em partilhar Com isto 9 meses contigo. de barriga, o sorriso sumiu de vez. Isso não é da sua conta, velho. Virou, eu disse. No dia que eu cheguei aqui e encontrei ela com uma faca na mão porque não tinha mais nada a perder, virou conta minha. Ele me olhou por um momento, recalculando, tentando entender que tipo de homem era esse que estava na frente dele e por que não estava recuando do jeito que os outros recuavam. Então, ele mudou o tom. Ficou mais suave, mais perigoso. Olha, eu entendo que você ajudou ela. Isso foi bonito da sua parte, mas agora eu vim resolver. Ela assina uns papéis, a gente acerta as coisas e cada um segue a vida. Que papéis? Ele hesitou, só um segundo, mas eu vi. Papéis de inventário, do pai dela. Obrigada Umas por terras este que dia apareceram tão no nome especial. dela, que precisam A ser paisagem é de regularizadas. tirar o E ali fôlego. eu entendi De nada. tudo.
Ele Fico sabia. feliz em De partilhar algum isto jeito, contigo. ele sabia da terra. Talvez soubesse antes mesmo de se casar com ela. Talvez o casamento inteiro tivesse sido construído em cima disso. Seduzir uma órfã sem ninguém, trazer para longe de tudo, deixar isolada e, na hora certa, aparecer com papel para assinar. A raiva que eu senti não foi quente, foi gelada, do tipo que clareia a cabeça em vez de turvá-la. Ela não vai assinar nada hoje, eu disse. Você não pode decidir isso por ela. Não estou decidindo, estou informando. Ele deu um passo à frente. Eu não recuei 1 centímetro. Por um momento, a tarde ficou completamente parada. O vento parou, o mato parou, até os pássaros pararam, como se o mundo inteiro tivesse prendido o fôlego, esperando ver o que ia Obrigada acontecer. por este dia tão Então, especial. a voz de Joana A veio da porta do paisagem é barraco, de tirar o firme, fôlego. mais firme De do que nada. eu já tinha escutado Fico ela falar. feliz em partilhar Eu isto ouvi contigo. tudo. Os dois viramos. Ela estava na porta, uma mão na barriga, a outra segurando a madeira da porta. Os olhos fixos no marido com uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Não era raiva, não era medo, era encerramento. Era o olhar de quem finalmente fechou uma conta que estava em aberto há muito tempo. Você me deixou para morrer, Dirceu. Ela disse sem tremer. Agora eu não te devo mais nada. O nome dele saiu da boca dela como sentença, não como desabafo, não como acusação nervosa de quem finalmente encontrou coragem. Foi frio, calculado. Do jeito que só fala quem passou tempo demais sozinho, pensando no que ia dizer quando chegasse a hora. E a hora tinha chegado. Dirceu ficou parado por um segundo. E eu vi algo acontecer no rosto Obrigada dele que por ele este não dia tão conseguiu esconder especial. a tempo. A Vi o paisagem susto. é de tirar Não o o susto fôlego. de quem foi De pego nada. fazendo algo errado. Fico feliz Esse em partilhar susto isto qualquer um contigo. dissimula. Foi o susto de quem esperava encontrar a mesma mulher que tinha deixado para trás. Assustada, faminta, sozinha, sem recurso e sem voz. O susto de quem chegou preparado para colher o que plantou e descobriu que o terreno tinha mudado completamente durante a ausência. Ele se recompôs rápido. Homens como ele sempre se recompõem rápido. Joana, ele disse com aquela voz que eu imaginava que ele usava quando queria parecer razoável. Você está cansada. Você passou por muita coisa. Eu entendo. Mas a gente precisa conversar como adulto. Já estou conversando como adulto. Ela respondeu. Você é que ainda não entendeu. Ele olhou para mim com um tipo de irritação que homem sente Obrigada por quando este percebe dia que a tão plateia está especial. do lado errado. A Quem é paisagem esse é aí de para tirar ficar o no meio da fôlego. conversa de De marido nada. e mulher? Fico O feliz único em que partilhar ficou, isto contigo. ela disse, simples assim, 3 palavras, mas cada uma pesava 1 tonelada. Dirceu respirou fundo, mudou de postura, cruzou os braços e assumiu aquele tom de quem está encerrando a fase da conversa gentil e entrando na fase seguinte. Olha, vou ser direto. Tem um documento em cartório que precisa da sua assinatura. Uma transferência de usufruto de umas terras que estão registradas no nome do seu avô. Enquanto você não assinar, fica tudo travado. E travado não ajuda ninguém. Não te ajuda, não ajuda o bebê, não ajuda ninguém. Joana desceu o degrau da porta devagar. Veio até o terreiro. Parou a uns 3 metros dele. Que terras? Ela perguntou. Umas terras aqui da região que apareceram no inventário Obrigada do seu por este avô, dia tão Benedito. especial. São A terras que não têm muito paisagem é de valor, tirar o mas o fôlego. processo De precisa ser nada. encerrado. Fico feliz em Quanto partilhar vale? isto Ele contigo. piscou. O quê? Quanto vale a terra? Você me conhece, Dirceu. Sabe que eu nunca tive nada. Sabe que eu nunca entendi de papel, de cartório, de lei. Então você não teria vindo até aqui, depois de 2 meses sumido, para me falar de terra sem valor. Quanto vale? O silêncio que veio foi diferente de todos os outros que tinham vindo antes. Era um silêncio de xeque-mate. Eu olhei para Joana com um respeito que cresceu naquele momento de um jeito que não cabia mais no peito. Essa mulher tinha passado semanas sozinha naquele barraco, com fome, com medo, com uma faca na mão porque não tinha mais nada. E ainda assim,
Na hora que importava, a cabeça dela estava mais clara do que a do homem que tinha chegado, achando que ia conduzir Obrigada aquela por este conversa. dia tão Dirceu especial. calculou por um A momento. paisagem é de Decidiu que a tirar o melhor fôlego. estratégia era a De nada. verdade pela Fico metade, feliz em que é a partilhar mentira isto mais contigo. perigosa que existe. Umas 2, 3 centenas de alqueires. Ele disse com cuidado, mas tem disputa judicial, tem custo de regularização, não é simples. Quanto vale? Ela repetiu, cortando o meio da frase sem cerimônia. Ele mordeu o canto da boca. Na avaliação que me passaram, uns 300 mil. O número caiu no terreiro como uma pedra num poço fundo. Eu não mudei a expressão. Mas por dentro, alguma coisa se reorganizou completamente. 300 mil reais. Numa terra que o avô dela tinha deixado. Numa terra sobre a qual o velho Tertulino tinha feito um acordo de palavra e honra que garantia o direito da família. Numa terra que Dirceu sabia do valor antes de se aproximar Obrigada de por este Joana, dia tão antes do especial. casamento, A antes de paisagem tudo. é de tirar Joana o ficou fôlego. olhando para ele por De um nada. momento longo. Fico feliz Depois, em partilhar olhou isto para mim. contigo. E eu dei um passo para trás. Não de recuo, mas de espaço, porque aquilo era dela. Aquela conversa, aquela decisão, aquela hora. Eu estava ali se precisasse, mas não era para mim aquele momento. Era dela. Ela se virou de volta para ele. Você sabia, ela disse. Não era pergunta. Você sabia antes de me conhecer, antes de aparecer lá em casa da minha tia, antes do casamento. Você sabia que eu era neta do Benedito e que tinha terra no nome dele. Dirceu não respondeu, mas o silêncio dele respondeu por ele. Você me escolheu porque eu não tinha ninguém, ela continuou. E a voz estava firme, mas eu via o custo daquela firmeza. Via o quanto ela estava gastando de si mesma para não Obrigada deixar por aquilo este quebrar dia antes tão da hora. especial. Porque órfã A sem família não paisagem briga, é de tirar não o questiona. fôlego. Assinam De o que nada. mandam e Fico feliz agradece em por ter partilhar alguém isto que olhou contigo. para ela. Uma pausa. Eu quase fui essa pessoa, Dirceu. Quase fui. Ele tentou falar. Ela não deixou. Mas você errou num detalhe. Me deixou sozinha tempo demais. E quando a gente fica sozinha tempo demais com a própria cabeça, aprende a pensar. Foi nesse momento que eu ouvi o barulho do segundo cavalo. Vinha pela estrada principal, mais longe ainda, mas eu reconheci o passo. Era o cavalo do seu Argemiro, o vizinho mais antigo daquela região. Um homem de 70 anos que tinha conhecido o velho Tertulino desde moço e que eu tinha procurado na semana anterior com o caderno e o mapa debaixo do braço. Tinha ido até ele sem contar tudo. Tinha mostrado o documento. Tinha pedido que ele trouxesse quem entendia. Obrigada E ele por tinha este dia dito, tão deixa especial. comigo, Antônio. A paisagem Conheço é um de homem tirar em o Montes fôlego. Claros que De entende nada. dessas coisas. Fico feliz Homem em honesto. partilhar isto Devo um contigo. favor a ele faz anos. Eu tinha rezado para que ele chegasse antes que a situação saísse do controle. O tempo tinha sido justo. Seu Argemiro chegou acompanhado de um homem mais novo, de óculos, com uma pasta de couro debaixo do braço e aquele andar de quem está acostumado a entrar em lugares complicados e sair com o problema resolvido. Desceram os dois, amarraram os cavalos e o homem de óculos me cumprimentou com um aperto de mão firme. Dr. Celso, ele se apresentou. Argemiro me contou o caso. Trouxe os documentos? Está tudo dentro, eu disse, indicando o barraco com a cabeça. Dirceu olhou para o advogado e a cor do rosto mudou. Não ficou pálido, ficou cinza, da cor de quem reconhece que o terreno que achava firme Obrigada acabou por de este ceder dia tão embaixo dos pés. especial. Que A documento? paisagem é Ele de tirar o perguntou, fôlego. com uma voz que De tinha nada. perdido a Fico suavidade feliz em calculada partilhar de antes. isto contigo. O acordo do velho Tertulino com Benedito Caixeta da Paz, eu disse. O caderno com as anotações, o mapa das terras, a carta, tudo. Ele me olhou. Me olhou de um jeito que eu senti físico. Um olhar de homem que está avaliando se ainda tem jogada, se ainda tem saída, se ainda vale a pena tentar. Então olhou para o advogado e desistiu. Não de um jeito nobre. Desistiu do jeito que covarde desiste.
recuando para dentro de si mesmo, fechando a expressão, virando o rosto como quem não quer ser visto no momento da derrota. O Dr. Celso abriu a pasta e começou a fazer perguntas a Joana com aquela eficiência tranquila de quem já viu situação parecida antes e sabe exatamente o que precisa ser feito. Ela respondeu tudo. Obrigada por este Nome, dia tão especial. filiação, dados A paisagem do avô, é de tirar o que o sabia fôlego. sobre a terra, De nada. o que tinha encontrado Fico feliz na em caixa. partilhar isto Eu fui contigo. buscar a caixa. Coloquei em cima do caixote que fazia a mesa. O advogado examinou cada documento com cuidado, leu o caderno do velho Tertulino, estudou o mapa, abriu e releu as cartas. De vez em quando fazia uma anotação num bloco pequeno. Seu Argemiro ficou do lado, quieto, com os braços cruzados, com a autoridade silenciosa de quem viveu tempo suficiente para não precisar falar muito para ser respeitado. Depois de uns 40 minutos, o Dr. Celso levantou os olhos do bloco e olhou para Joana. O acordo do Sr. Tertulino não tem valor legal formal, ele disse, direto, mas serve como prova de reconhecimento de posse e de intenção. Combinado com o tempo de uso da família e com os documentos que esse caderno menciona, temos base Obrigada para por entrar este com dia tão pedido de especial. reconhecimento de A direito paisagem real, é de de tirar o habitação fôlego. e uso. De nada. Vai levar tempo. Fico feliz Não em vai ser partilhar isto simples, contigo. mas tem fundamento. Joana o escutou sem piscar. E o inventário que ela apontou para Dirceu sem virar para ele, como quem aponta para uma coisa, não para uma pessoa, está falando. O advogado virou para Dirceu. Qual inventário, especificamente? Dirceu ficou quieto. Pode falar, disse seu Argemiro, com uma voz grave que não era ameaça, mas soava como aviso. Ou pode não falar, e a gente descobre de outro jeito, do jeito que demora mais e complica mais. Dirceu falou. Falou tudo, com a voz de quem sabe que o jogo acabou e está tentando, pelo menos, sair sem algemado. Tinha de fato localizado a terra antes de conhecer Joana. Soube pelo despachante que trabalhava para um fazendeiro da região que andava tentando comprar terra barata com Obrigada por documentação este dia irregular. tão Tinha especial. chegado até o A nome de paisagem Benedito, é de tirar chegado o até a fôlego. tia de Joana, De nada. chegado até Fico ela. feliz em Tinha partilhar isto planejado um contigo. casamento. Tinha trazido ela para longe. Tinha esperado o momento certo. Mas o processo tinha travado porque a documentação do avô estava incompleta. Ele precisava da assinatura dela para destravar. E quando ela ficou grávida e ele percebeu que ia complicar tudo, simplesmente foi embora, esperando que ela ou assinasse o que ele mandasse por desespero, ou não sobrevivesse. Joana escutou tudo sem se mover, com a mão na barriga, com os olhos fixos num ponto do chão que não existia. E quando ele terminou, ela levantou o olhar para ele pela última vez. Vai embora, ela disse. 2 palavras, mas com um peso que não precisava de nenhuma outra ao lado. Joana, vai embora, ela repetiu. E dessa vez Obrigada não por tinha este mais dia nada tão naquele especial. tom, além da A própria paisagem ordem. é de Não tirar havia o raiva, fôlego. não havia De nada. súplica, não Fico havia feliz em abertura partilhar para isto negociação. contigo. Era o fechamento de uma porta. Definitivo. Dirceu olhou para mim. Eu não disse nada, só fiquei onde estava. Ele olhou para o advogado. O Dr. Celso olhou de volta com a expressão neutra de quem não vai ajudar. Ele olhou para o seu Argemiro. O velho balançou a cabeça devagar, uma vez, num gesto que significava tudo o que precisava ser dito. Dirceu pegou o chapéu que tinha tirado, sem eu ter percebido que tinha tirado, colocou de volta na cabeça, foi até o cavalo, montou. E foi embora pela estrada de terra, sem olhar para trás, uma única vez. O barulho dos cascos foi diminuindo até sumir. E quando sumiu de vez, o silêncio que veio era de um tipo que eu só consigo descrever como alívio com forma. Eu fiquei olhando para o caminho vazio por um momento. Obrigada por Depois este me dia virei. tão especial. Joana estava A parada no paisagem meio é do de tirar o terreiro, fôlego. com a mão na barriga, De nada. olhando para o mesmo Fico caminho. feliz em Seu partilhar isto Argemiro estava contigo. do lado dela, e o velho tinha colocado a mão no ombro dela com aquela gentileza simples de homem que criou filhos e netos e sabe o gesto certo na hora certa. O Dr. Celso estava anotando alguma coisa no bloco. Eu me aproximei de Joana devagar. Ela me ouviu chegar, mas não se virou imediatamente.
Ficou mais um segundo olhando para o caminho onde Dirceu tinha desaparecido. Não com saudade, não com raiva, mas com aquele olhar de quem está se certificando de que foi mesmo real, de que a pessoa foi mesmo embora, de que aquele capítulo fechou de verdade. Então, ela se virou para mim, e pela primeira vez desde que eu a conhecia, o rosto dela estava completamente aberto, sem guarda, sem faca metafórica levantada, sem aquela tensão Obrigada por este constante dia tão de quem está especial. sempre esperando o A próximo paisagem golpe. é de tirar Ela o estava fôlego. exausta. De Ela nada. estava grávida Fico de feliz 9 em partilhar meses. isto contigo. Ela tinha acabado de enfrentar o homem que tinha planejado a vida dela inteira como se fosse um negócio. E mesmo assim, ou talvez por tudo isso, ela estava com uma expressão que eu só consigo chamar de inteira. Como se pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, ela soubesse exatamente onde estava e que aquele lugar era dela. Antônio, ela disse. Obrigada. Eu balancei a cabeça. Não foi eu, foi você. Ela quase sorriu, quase. Mas antes que o sorriso chegasse completo, ela piscou rápido, apertou minha mão com uma força que me surpreendeu e disse numa voz diferente, mais baixa, mais urgente, Antônio. O quê? Acho que o bebê não vai esperar mais. E foi assim que a noite mais Obrigada longa por da este minha dia vida tão começou. especial. A primeira coisa A que eu fiz paisagem foi é de olhar para o tirar o céu. fôlego. Não por costume, De nada. não por religião. Fico feliz em partilhar Embora isto naquela hora contigo. eu tenha me lembrado de todas as orações que minha mãe me ensinou e que eu tinha deixado enferrujar de tanto não usar. Olhei para o céu porque precisava saber quanto tempo eu tinha antes que a noite fechasse de vez. E o que vi não me animou. O sol estava caindo rápido demais. E as nuvens que tinham chegado no fim da tarde, aquelas que trouxeram o cheiro de chuva que eu tinha sentido mais cedo, estavam se juntando no horizonte numa parede escura e séria que não prometia nada fácil. Ia chover muito, e ia chover cedo. O Dr. Celso e seu Argemiro ainda estavam no terreiro quando Joana falou. Os dois se viraram ao mesmo tempo, e eu vi no rosto do velho Argemiro aquela expressão específica de homem que já viu filho nascer, que já viu bicho Obrigada nascer, por este que dia sabe tão distinguir especial. urgência real de A susto passageiro. paisagem é de tirar Ele o olhou para fôlego. ela. Ela De estava nada. com a mão espalmada Fico na feliz em barriga partilhar e uma isto expressão contigo. que não era de dor ainda, era de aviso. O corpo dela anunciando o que estava por vir como o céu anuncia a tempestade. Já começou? Seu Argemiro perguntou direto. Acho que sim, ela disse. Desde quando você está sentindo? Ela hesitou. Desde de manhã. Mas achei que era o de antes, sabe? Aquelas dores que chegam e vão embora. O velho franziu a testa. Desde de manhã, ele repetiu com o tom de quem está recalculando alguma coisa importante. Joana, eu disse, e a minha voz saiu mais seca do que eu queria. Você ficou em trabalho de parto o dia inteiro e não falou nada? Ela me olhou com aquela teimosia que eu já conhecia. Tinha coisa mais importante acontecendo. Eu fechei os olhos por 2 segundos. Respirei. Dr. Celso, eu disse, o senhor Obrigada consegue por chegar na este dia tão cidade e mandar especial. uma parteira? A Ou paisagem alguém que é de tirar entenda? o fôlego. O advogado já De estava nada. com a pasta fechada Fico feliz debaixo em do braço, partilhar isto com aquela contigo. agilidade de homem acostumado a resolver problema. Conheço a dona Geralda lá no quilômetro 6. Ela partejou metade das crianças dessa região. Vou direto. Vai rápido, eu disse. Ele foi. Seu Argemiro ficou. E eu fui entrar em pânico de um jeito silencioso e organizado, que é o único tipo de pânico que um homem do interior se permite ter. Eu trouxe Joana para dentro com cuidado, como se ela fosse coisa que podia quebrar. O que era verdadeiro e ao mesmo tempo completamente errado, porque aquela mulher tinha provado naquele dia que era feita de um material que a maioria das pessoas não tem nem 1%, mas o corpo dela era vulnerável. E isso era diferente. Dobrei o cobertor mais grosso que eu tinha trazido e coloquei embaixo dela. Pus água Obrigada para por ferver, este dia por tão instinto, especial. porque todo mundo que A já viu cena paisagem de é parto de em tirar o qualquer lugar fôlego. sabe que De água nada. fervendo é a Fico feliz primeira em coisa partilhar que se isto pede, contigo. mesmo que não se saiba exatamente por quê. Acendi o lampião, porque a luz do dia já estava indo embora rápido demais.
O barraco ficou com aquela iluminação quente e oscilante de lampião que faz as sombras dançarem nas paredes. Seu Argemiro ficou do lado de fora, na varanda improvisada, fumando um cigarro de palha que ele mesmo enrolou com uma calma que eu invejei profundamente. Dentro, eu fiquei com Joana. A dor tinha chegado de verdade agora. Não mais aquele aviso discreto do corpo se preparando, era a dor de verdade, a que não pede licença nem aceita negociação. Ela respirava fundo quando vinha, apertava o maxilar, fechava os olhos e, quando passava, abria os olhos de volta com uma expressão de alguém que está contando os segundos Obrigada por até o este dia próximo tão round. especial. Você está bem? A paisagem Eu perguntei, é de tirar o que o era fôlego. obviamente a De pergunta nada. mais inútil Fico feliz que eu em poderia partilhar ter isto feito. contigo. Ela me olhou. Estou parindo, Antônio. Sim, eu sei. Foi uma pergunta idiota. Foi. Mas ela disse isso com um canto de boca que em outras circunstâncias teria sido sorriso. Eu sentei no chão do lado dela, de costas para a parede, porque não tinha cadeira que eu pudesse puxar, e fiquei ali. Ela esticou a mão sem olhar para mim e eu a segurei, não como gesto romântico, não como promessa de nada, mas como coisa concreta, como âncora, como único tipo de ajuda que eu podia oferecer naquele momento e que de algum jeito era exatamente o que ela precisava. Lá fora, a chuva começou. Primeiro devagar, aquelas gotas gordas que caem separadas, como teste, como se o céu estivesse verificando se ainda sabia Obrigada como se por este fazia. dia tão Depois especial. mais rápido, A depois paisagem de uma é de vez tirar só, o com fôlego. aquela entrega De total nada. que a chuva do Fico cerrado feliz tem em partilhar quando isto decide contigo. cair de verdade. O telhado que eu tinha consertado aguentou. Não entrou uma gota. E eu senti um orgulho pequeno e tolo por aquilo, num momento completamente inapropriado. A dona Geralda chegou 40 minutos depois. Eu a ouvi antes de ver. A voz dela chegou antes do corpo, grossa e segura, mandando o Dr. Celso segurar o cavalo, enquanto ela descia com a agilidade de mulher que não deixou a idade mandar nela. Entrou no barraco sem cerimônia, sem apresentação, com aquele jeito direto de quem não tem tempo a perder com protocolo quando tem trabalho a fazer. Olhou para Joana. Olhou para mim. Você é o marido? Não, eu disse. É o pai? Não. Ela me olhou por um segundo com aquela avaliação rápida e precisa Obrigada de por quem este passou a dia vida tão toda especial. lendo A situação. paisagem Mas é vai de ficar? tirar o Vou. fôlego. Então tá De bom, nada. ela disse. Fico feliz E foi em até partilhar Joana isto sem mais contigo. perguntas. O que aconteceu nas horas seguintes, eu não vou descrever em detalhes. Não porque não me lembro. Lembro de cada minuto com uma clareza que às vezes me acorda de madrugada ainda hoje. Mas tem coisas que pertencem ao silêncio, que foram vividas no silêncio e que pedem para continuar existindo lá, preservadas, sem as palavras em cima delas tirando o peso que elas precisam ter. O que eu posso dizer é o seguinte: eu segurei a mão de Joana por horas. Ela nunca pediu que eu soltasse. Eu nunca soltei. A chuva bateu no telhado a noite inteira com aquele som que é o som mais antigo do mundo. Água em madeira, vida em estrutura, tempo passando do único jeito que realmente passa, que é sem pedir permissão. Seu Argemiro ficou na varanda a noite Obrigada toda. por este dia Soube tão disso especial. depois. Perguntei A por que paisagem ele não é de tinha ido tirar o embora e ele fôlego. disse, De com aquela nada. economia de Fico palavras feliz de em homem partilhar velho isto que já contigo. destilou a vida até o essencial. Não ia embora enquanto não soubesse que estava tudo bem. O Dr. Celso ficou também, do lado de fora, sentado numa pedra grande, com a pasta no colo e os óculos guardados no bolso, olhando pro nada que a chuva fazia na escuridão. Todos ficaram. E eu acho que Joana soube disso de algum jeito, que tinha gente do lado de fora esperando, que ela não estava mais sozinha naquele parto como tinha estado sozinha em tudo antes. O choro da menina chegou às 13h20 da madrugada. Eu sei a hora porque tinha um relógio velho pendurado na parede do barraco que andava certo por pura teimosia, e meus olhos foram para ele no exato momento em que o som cortou o ar. Um choro pequeno, forte.
indignado Obrigada quase por este como dia alguém que tão acabou de especial. chegar num A lugar que não paisagem pediu é para de vir tirar o e está fôlego. deixando todo De mundo saber nada. que está aqui Fico e feliz que em tem partilhar opinião. isto contigo. Dona Geralda fez o que tinha que fazer com aquela competência tranquila que só vem de quem já fez a mesma coisa centenas de vezes. Eu ouvi o choro mudar de tom, de indignação para descoberta, daquele jeito que bebê recém-nascido tem de ir entendendo o mundo novo em volta enquanto ainda não tem palavras para nada. Então, Dona Geralda colocou a menina nos braços de Joana. Eu estava do lado. Vi Joana receber aquele embrulho pequeno e agitado, e vi o momento exato em que ela olhou para o rosto da filha pela primeira vez. Não vou tentar descrever o que aconteceu no rosto dela. Não porque as palavras não existem, mas porque algumas coisas foram feitas para ser vistas, não lidas. E eu tive o privilégio de ver, e isso é suficiente para mim. O que eu posso Obrigada por dizer este dia é tão que ela chorou, especial. de um jeito A que eu nunca tinha paisagem visto é ela de tirar chorar. o fôlego. Não o choro De contido, nada. de quem aprendeu Fico a não feliz em mostrar partilhar isto fraqueza, contigo. não o choro seco de quem já gastou as lágrimas, mas um choro completo, generoso, do fundo do peito, do tipo que limpa enquanto cai. E entre as lágrimas, ela disse alguma coisa para a menina em voz baixa, tão baixa que só a menina ouviu. Eu me levantei devagar, com os joelhos duros de horas no chão, e saí para o lado de fora sem fazer barulho. Seu Argemiro estava de pé quando eu apareci na porta. Olhou para mim com a pergunta nos olhos. "Menina", eu disse. "As duas estão bem." O velho fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha uma umidade lá que ele não ia admitir para ninguém. "Graças a Deus", ele disse, com aquela simplicidade de fé antiga que não precisa de cerimônia. O Dr. Celso levantou da pedra, guardou o Obrigada bloco no por este bolso dia e tão apertou minha especial. mão com os dois. A Não disse paisagem nada. é de tirar Não o precisava. fôlego. Eu fui De até a nada. beirada da varanda Fico feliz e em fiquei partilhar olhando isto para a chuva contigo. que estava diminuindo. A tempestade tinha passado sem pedir desculpa, como todas as tempestades, e o que sobrou era uma garoa fina e o cheiro de terra molhada, que é o cheiro mais honesto que existe no mundo. E ali, na beirada daquele barraco, no meio daquela madrugada que estava virando dia sem avisar, alguma coisa em mim se reorganizou de um jeito que eu nunca consegui explicar direito depois. Foi como se eu tivesse carregado um peso por tanto tempo que tinha esquecido que estava carregando. E, de repente, o peso não estava mais lá. Não porque alguém tirou, mas porque eu tinha chegado no lugar onde ele não precisava mais ser carregado. Fiquei pensando na minha filha. Pensei nela de um jeito diferente de como pensava sempre. Obrigada Não com a por culpa este que dia aperta, tão não especial. com a saudade A que machuca, paisagem é de mas com tirar uma o espécie de fôlego. paz De que eu não nada. sabia Fico que feliz podia em existir partilhar ao isto lado contigo. daquela dor. Pensei, ela está no mundo. Seja lá onde estiver, do jeito que estiver, ela está no mundo. E o mundo também tem noites como essa, onde alguém fica, onde alguém segura a mão, onde a chuva passa e o dia vem. Eu não tinha ficado para minha filha quando devia, mas tinha ficado agora, e ficado conta, sempre conta. Nos meses que se seguiram, as coisas mudaram de um jeito que o cotidiano tem de esconder a grandeza. Devagar, em pedaços pequenos, sem anúncio. O Dr. Celso abriu o processo de reconhecimento de direito das terras. Levou tempo. Lei no Brasil sempre leva tempo. Como se a justiça precisasse envelhecer igual vinho antes de poder ser servida. Mas avançou. O caderno do velho Tertulino, as Obrigada cartas, por este dia o mapa, tão os especial. depoimentos A de seu paisagem Argemiro é e de de tirar outros o homens fôlego. velhos da região De nada. que tinham conhecido Fico o feliz em Benedito. partilhar isto Tudo foi contigo. construindo uma história que o papel do cartório tinha ignorado, mas que a vida real nunca tinha deixado de ser verdade. Dirceu tentou contestar uma vez. Mandou um advogado barato com uma petição mal escrita. O Dr. Celso respondeu com 6 páginas de argumentação que eu não entendi uma linha, mas que o advogado de Dirceu entendeu muito bem, porque nunca mais apareceu. Joana começou a aprender a ler melhor do que sabia. Toda noite, depois que a menina dormia, ela pegava um livro velho que seu Argemiro tinha trazido de uma caixa que guardava fazia anos.
um dicionário de todos os livros possíveis, e ficava lendo palavra por palavra, devagar, com a testa franzida e aquela determinação que era a coisa mais constante nela. Obrigada Eu por este perguntei dia uma tão vez, especial. por que o dicionário? A Porque eu paisagem é quero de tirar entender o cada fôlego. palavra do processo. De nada. Ela disse, Fico feliz em não quero partilhar assinar isto nada contigo. sem entender cada palavra. Nunca mais duvidei de nada que ela fosse capaz de fazer. A menina crescia com aquela velocidade assustadora que bebê tem, como se estivesse compensando o tempo que ficou esperando para chegar. Olhos escuros, cabelo preto e crespo, uma expressão séria de recém-nascida que ia cedendo aos poucos para um sorriso que aparecia raro, mas que, quando aparecia, iluminava tudo ao redor de um jeito completamente desproporcional ao tamanho dela. Joana chamou ela de Benedita, em homenagem ao avô que nunca tinha conhecido, mas que de algum jeito tinha deixado o caminho aberto para ela. A primeira vez que a menina segurou meu dedo, aquele reflexo de bebê que aperta o que encontra, eu fiquei olhando para aquela mãozinha Obrigada minúscula por em este volta do dia meu tão dedo especial. caloso e pensei A que a paisagem vida é tem de um tirar gosto o de fôlego. ironia boa às De vezes. nada. Um Fico homem feliz que em tinha partilhar passado isto décadas contigo. convencido de que não tinha mais nada para dar. E uma criança que nem sabia o que estava fazendo, mas segurava firme do mesmo jeito. Foi numa tarde de setembro, quase um ano depois daquela manhã em que eu tinha entrado pela trilha da mata e visto a fumaça errada, que Joana me fez uma pergunta. A gente estava na varanda. Uma varanda de verdade agora, que eu tinha construído com madeira de lei ao longo dos meses, com 2 bancos e um vaso de planta que ela tinha transplantado do mato. A Benedita dormia lá dentro. O céu estava daquele azul específico do interior em setembro, que não tem azul igual no resto do mundo. Ela estava olhando para o horizonte. Eu estava consertando uma alça de arreio que tinha arrebentado. E ela perguntou, sem virar para mim, "Você vai ficar?" Eu parei o que Obrigada estava por este fazendo, dia olhei tão para ela. especial. Ela continuou A olhando para o paisagem é de horizonte, tirar o mas eu fôlego. vi as mãos De dela nada. cruzadas no Fico colo feliz em apertar partilhar levinho. isto contigo. O único sinal de que a pergunta custava alguma coisa. Eu larguei o arreio. Fiquei um momento quieto, não porque estava pensando na resposta, mas porque a resposta merecia ser dita direito, sem pressa, sem descuido. "Joana", eu disse. Ela virou. "Eu fui embora uma vez, da pessoa que mais precisava que eu ficasse. Carreguei isso por 30 anos. Eu pausei. "Não vou fazer isso de novo." Ela me olhou por um tempo. Aquele olhar fundo que ela tinha, que media tudo e deixava entrar só o que era real. Depois olhou de volta para o horizonte e disse, "Tá bom, só isso, tá bom." Mas do jeito que ela disse, com aquele tom quieto e firme de quem acabou de tomar uma decisão que não vai ser revisitada, foi a coisa mais completa que eu já Obrigada por ouvi na este dia vida. tão Eu não especial. sou homem de A muitas paisagem palavras. é de tirar Já o disse isso fôlego. antes e De continua nada. sendo verdade. Fico feliz Mas em tem uma partilhar coisa que isto aprendi contigo. naquele ano. Naquele ano que começou com fumaça errada no meio da mata e uma mulher com faca na mão e olhos que tinham desistido, que eu precisava dizer antes de terminar esse relato. A gente passa a vida inteira achando que as escolhas grandes são as que mudam tudo, que o destino vira quando a oportunidade é enorme, quando o momento é dramático, quando a vida te coloca na frente de uma decisão que qualquer um reconheceria como importante. Mas não é assim. O destino virou quando eu desci do cavalo, quando eu levantei as mãos, quando eu fiz café e deixei do lado dela sem dizer nada, quando eu fui até o seu Argemiro com um caderno velho debaixo do braço, quando eu sentei no chão e segurei uma mão que precisava ser Obrigada segurada. por este dia São tão essas especial. as escolhas que A mudam paisagem tudo. é de tirar As o pequenas, fôlego. as De nada. invisíveis, Fico as que feliz ninguém em vê partilhar e isto que por isso contigo. mesmo são as mais honestas que existem, porque são feitas sem plateia, sem reconhecimento, sem nenhuma garantia de que vão dar certo, feitas só porque é o que precisa ser feito. Eu perguntei aquela tarde, quando encontrei Joana pela primeira vez, "Quem fez isso com você?" E passei um tempo achando que era a pergunta certa. Mas não era,
porque a pergunta de quem fez o mal olha para trás, e a vida só anda para frente. A pergunta certa era aquela que eu não sabia ainda que tinha a resposta. Quem vai ficar? E a resposta era eu, imperfeito, cansado, marcado por perdas que eu nunca ia conseguir desfazer, com uma foto desgastada numa lata de biscoito embaixo da cama e uma culpa antiga que ia continuar existindo, só que mais quieta agora, mais Obrigada no seu por lugar, este dia tão mais presente, especial. mais A ficando. paisagem Hoje é a de terra tirar tem o o nome de fôlego. Benedita no De documento. nada. A Joana Fico feliz assinou em partilhar sozinha, isto contigo. entendendo cada palavra do jeito que ela queria. O barraco virou casa, devagar, tijolo por tijolo, nos fins de semana, com a ajuda do seu Argemiro e de 2 rapazes do quilômetro 6 que trabalharam bem e cobraram justo. A Benedita tem quase 2 anos agora. Anda torto ainda, com aquela insegurança de quem está descobrindo que as pernas sustentam o corpo, mas não tem certeza de até quando. Outro dia ela foi até a porteira, parou, olhou para a estrada de terra por um longo momento, com aquela expressão séria que é a expressão dela, e depois virou e voltou correndo, torto, rindo, os braços abertos. Foi até a mãe, e depois veio até mim. E eu a peguei no ar, aquela coisa pequena e quente e barulhenta, e ela colocou as 2 mãozinhas Obrigada no meu por rosto este e dia disse, tão com aquela especial. voz de criança A que ainda está paisagem é de aprendendo as tirar o palavras, fôlego. mas usa De as que nada. tem com toda a Fico convicção. feliz em partilhar Fica. isto contigo. Eu olhei para Joana. Ela estava me olhando também, encostada na parede nova da casa, com aquele canto de boca que eu aprendi a reconhecer como o sorriso mais honesto que existe. O que não precisa se abrir inteiro, porque já diz tudo. E eu disse para Benedita, com aquela voz grossa de homem do interior, que nunca soube falar bonito, mas que aprendeu, tarde, que algumas palavras simples são as mais importantes de todas. Eu fico, e fiquei, e fico, todo dia, sem cerimônia, sem heroísmo, só ficando, que é a única coisa que sempre importou. Fim.